Oi, eu sou o Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Está começando mais um episódio do podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Essa iniciativa faz parte do Média Mais, que é um projeto do Valor Econômico em parceria com Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A gente traz, além do podcast, reportagens, vídeos, uma newsletter e dá às médias empresas o espaço que elas merecem. E aqui nesses episódios do Como Eu Cresci, a gente tem conversado com vários empreendedores que têm mostrado como eles têm feito para crescer, mostrando as suas histórias, porque eles que vivem isso na pele. Quem que a gente traz hoje para conversar com a gente, Mari? Hoje o nosso convidado é o Thiago Miranda de Castro. Ele que foi jogador profissional de futebol e hoje é CEO do Grupo Mirandinha. Essa empresa familiar começou produzindo pequenos ímãs de geladeira e se transformou em uma das maiores indústrias do país no setor de festas e decoração. A trajetória teve início de forma simples, dentro de casa, e cresceu com muito trabalho, reinvestimento e visão de futuro, que não pode faltar. E ao lado do irmão, que é o Bruno, o Thiago ajudou a profissionalizar essa operação, a criar produtos, a levar a marca para os Estados Unidos até. E atualmente o grupo ocupa um espaço de 6 mil metros quadrados em Guarulhos, na Grande São Paulo, vende 10 milhões de peças por mês e atende milhares de lojistas. Seja bem-vindo, Thiago. É uma alegria ter você aqui com a gente. Que honra, muito obrigado, fico muito feliz pelo convite, Mariana e Leandro, até por contribuir aí também contando um pouquinho da nossa história, né, do Grupo Mirandinha. A gente sabe que o mundo do empreendedorismo não é fácil, é bem desafiador, mas tem todos os pontos positivos também, então a gente está aqui para contar um pouquinho da história e compartilhar aí com todos os nossos ouvintes. A gente que agradece. Antes de qualquer coisa, conta para o nosso ouvinte que é curioso, quem que é o Mirandinha antes de ser empreendedor? Legal. Bom, o Mirandinha, antes de ser empreendedor, como pessoa, né, eu sou muito amigo, sou marido da Camila, sou pai agora, né, vou ser pai, que vai nascer o Miguel aí também, tá com 6 meses, né, minha esposa, e também fui jogador de futebol, né, então joguei profissionalmente, joguei desde os 12 anos até os 18, que foi quando eu decidi parar e encerrar a carreira para poder empreender junto na empresa da família. Você jogou onde? Joguei aqui em alguns times no Brasil e joguei também na Bolívia. E então joguei internacional e nacionalmente. E aqui no Brasil, onde você jogou? Joguei em alguns clubes, né? O Mirassol, a América São José do Rio Preto, Votuporanguense. E lá fora eu joguei no time que chama Oriente Petroleiro. Muito bom. Maravilha. Goleiro, né? Goleiro. Que legal. Tenho certeza que você vai contar algumas histórias que, como empreendedor, você tem que também pegar umas bolas, né? Com certeza. Tem que fazer uns milagres. Ali, pular, mergulhar, né? Exatamente. E, Thiago, muita gente conhece o Grupo Mirandinha pelos grupos de festa, né? Pelos produtos de festa, de decoração. Mas nem todo mundo sabe como essa história começou, né? Eu dei um spoiler ali no começo desses ímãs de geladeira em formato de mini bíblias. Como são essas mini bíblias? Como que seu pai criou esse primeiro produto? Legal. Bom, o seguinte, o Grupo Mirandinha, né, nasceu com meus pais, né? O meu pai, ele é uma pessoa que tem uma fé gigantesca, até admirável, assim, ver. E ele tinha um autoelétrico, então tinha nada a ver com o ramo, né, de imãs de geladeira ou de artigos de festas. E o autoelétrico é aquilo, você tem um carro, ele quebrou, então é um prejuízo. Você tem que tirar ali de onde não tem, daquele seu orçamento apertado para poder cobrir nessa manutenção. Então ele tinha muita inadimplência, também muitos desmanches naquela época. E aí meu pai teve dificuldades financeiras, nisso eu tinha ali 6 anos, o meu irmão tinha 9. E aí a gente morava numa rua, numa feira de quinta, né, numa rua que tinha uma feira de quinta-feira. E aí eu pedi um pastel pro meu pai, naquela época era 50 centavos, né? Então era bem mais barato. E ele não tinha um dinheiro para comprar o pastel. E aquilo ali mexeu muito com ele. E aí nisso, nós somos católicos, ele foi na Igreja da Sé, né? Depois de uns 2, 3 dias. E aí ele conta que só tava ele e Deus naquele momento. Ele pediu uma luz no fim do túnel que não fosse o trem. Desse jeito. E aí naquela noite ele teve meio que um sonho, meio que dormindo, meio que acordado, que as coisas grandes, elas chamam atenção, fazem sucesso. Cristo Redentor, Torre Eiffel. Só que ele falou, não consigo fazer nada grande. Mas ele falou, miniaturas também chamam atenção. Ele falou, eu estava numa igreja, eu vou fazer uma mini bíblia. Então ele fez 6 unidades de madeira, né, bem artesanal, e foi vender na feirinha da madrugada na 25 de março, como camelô.
E ali um cliente, que era um cliente até peruano naquela época, um cliente comprou tudo. Porém, tudo também eram 6, mas foi 100% de eficiência. Uhum. E aí ele falou, pô, mas é de madeira muito artesanal, preciso otimizar, né, esse produto, né? E ele começou a fazer de gesso. Foi quando ele e minha mãe passaram 48 horas seguidas fazendo as pecinhas para entregar para os clientes e nós contratamos o primeiro colaborador. E ali foi um desafio, né? Então nisso eles foram desenvolvendo toda a parte de imãs de geladeira, que na época, até na Ana Maria Braga, tinha os imãs de geladeira, né? Nas geladeiras. A gente Fazia barulho e tudo, fazia né? barulho, tinha uns bichinhos, exatamente isso daí, que você apertava ali. Então foi justamente nesse hype que ele começou com a ideia dos imãs de geladeira. Isso a gente tá falando de que época? 2003. 2003. 2003. E aí, como é que você entra no negócio? Em que fase que tava a empresa dos Legal. seus pais? Aí nisso ele já tinha estruturado, a gente já tinha comprado a primeira casa, né, que nós morávamos em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, e eu saí para jogar futebol. Então eu comecei dos 12 anos de idade e fui até os 18. Nisso eu tive férias de 15 dias, ou para voltar para a Bolívia, naturalizar boliviano e jogar pela seleção, que seria uma baita oportunidade, ou ir para os Estados Unidos, que eu ia para uma universidade com uma bolsa de estudos, que também era outra baita oportunidade. Como atleta, né? Como atleta. E aí nisso o meu irmão fazia curso de ciência da computação na faculdade. Aí quando eu retornei, para ficar esses 15 dias e pensar para onde eu ia, minha mãe ela tem pressão alta, diabetes e ela teve um princípio de AVC. Só que também meu pai é um cara muito criativo, um cara muito inovador, só que administrativamente, até por, né, ele ter estudado até a 4ª série e tudo, ele não tinha muito know-how. E ali a gente estava um pouco em dificuldade financeira também, a nossa casa estava hipotecada naquela situação, e aí até por isso minha mãe, né, teve esse nível de estresse, teve esse princípio de AVC, e aí nós decidimos, eu decidi deixar o futebol, meu irmão trancou a faculdade e a gente tinha um carro, era a única coisa que nós tínhamos quitado naquela época. E meu irmão falou, ó, vamos refinanciar esse carro e vamos investir no segmento de festas. E aí nasceu o nosso primeiro produto do segmento de festas, que foi uma mini tacinha acrílica para lembrancinha de casamento, que naquela época era feito de vidro. Então quando nós lançamos de plástico foi uma revolução gigantesca. E só que assim, nós produzíamos, nós embalávamos, nós entregávamos, nós que emitíamos a nota, emitia o boleto, era quem vendia, quem recebia, nós fazíamos tudo, né? Nós, era vocês, os seus Eu, pais? meu irmão e meus pais. E o seu Então era isso, era o que tinha ali no momento, tanto que a demanda foi tão grande que nós entregávamos com aqueles sacos pretos, como se fosse aquele saco de lixo que o pessoal usa, mas por conta que a gente não conseguia ter produção para entregar para todos os lojistas. Então a gente que ia com saco preto pro lojista ali, o concorrente do outro, não vê o que a gente estava entregando. Chegava nesse nível. Né? E a gente vendia ali muito na região da 25 de março, a gente continua hoje vendendo muito. Hoje 43% das nossas vendas é aqui em São Paulo. E aí foi nisso que então eu, né, comecei na empresa junto com o meu irmão. E assim, foi muito legal porque foi muito complementar. Eu cuido muito da parte administrativa, financeira e comercial e meu irmão da parte de marketing, desenvolvimento, inovação de produtos. Então foi muito legal ter esse equilíbrio também. A gente fala muito em sociedade, que é bem desafiador, ainda mais familiar, só que quando você equilibra e coloca algumas coisas dentro do negócio para ficar igual e justo, a gente consegue ter sucesso. Por exemplo, a gente tem uma regra que as nossas esposas não podem trabalhar no negócio. Então é tudo muito organizado e equilibrado. Claro, ao longo do tempo a gente foi estruturando isso, mas para poder ter uma empresa de longo prazo, né? Nisso você já tinha largado o futebol, então? Isso, tinha largado o futebol. E aí nós começamos um processo de reestruturação, né, nesse momento. Começamos a profissionalizar, e assim, eu tinha 18 anos, não tinha muita experiência de negócio, mas a gente foi pesquisando. Eu sou muito curioso, então buscava, pesquisava, não tinha tanto acesso quanto hoje, foi ali em 2012, e buscando até por ser indústria, né? E ali a gente foi aprendendo com alguns clientes, alguns parceiros, alguns amigos também que tinham indústrias, né, de como estruturar, e ali nós fomos desenvolvendo. Tanto que eu sempre costumo dizer que a bandeira do Brasil é a ordem e progresso, a do empreendedor é progresso e ordem. A gente cresce, depois organiza um pouquinho para você crescer num próximo nível. Porque no começo você não tem um capital para contratar pessoas de know-how, né, pessoas de mercado. Então você tem que ir subindo conforme vai indo ali o degrau. E aí com isso nós estruturamos, né, a empresa. Fomos para um galpão de 200 metros, depois de 500 metros, depois de 1.000 metros, 3.000 metros, agora estamos num de 6.000 metros. Fomos ampliando o time, ampliando canais de vendas. Então hoje a gente tem exportação, hoje a gente vende por e-commerce. Só no e-commerce a gente tem em torno de 3.000 pedidos por dia. E também a gente vende no B2B, que são lojistas, são mais de 15.000 lojistas aí em todo o Brasil.
E tem uma coisa, você falou do empreendedor, né, Tiago? Tem uma coisa muito própria do empreendedor que eu acho que você fez, que é o de investir mesmo nessa história. Você era super jovem nessa época, seu irmão também um pouco mais velho, mas 3 anos de igualmente diferença. jovem. Jovem também. Vocês poderiam ter, sei lá, conseguir um emprego, né, porque precisavam ajudar a família, mas vocês decidiram arriscar, até deixando uma carreira possivelmente mais lucrativa, né, num momento Exato. mais próximo ali no futebol, né? Qual foi o raciocínio ali de você viu uma oportunidade e falou, não, isso aqui pode dar muito certo, muito rápido, mais rápido do que outras coisas? Olha, exatamente. Foi assim um negócio que a gente fala muito que é Deus, né? Tanto que quando a gente tomou essa decisão, até minha mãe estava junto ali, foi minha mãe, meu pai, eu e meu irmão, que eu decidi deixar o futebol, meu irmão a faculdade dele, e minha mãe só deixou uma regra pra gente, pra gente nunca brigar por conta de dinheiro, né? Então a gente pode discutir por produto, por processo, mas por dinheiro não. E quando a gente entrou ali de cabeça mesmo no negócio, a gente não tinha plano B. Ou faz dar certo ou faz dar certo. Então a gente não tinha opção de dar errado, se seguir por esse caminho vamos dessa forma. E foi muito ali no automático, sabe? A gente vivendo o negócio. Tanto que eu falo assim, foram 10 anos, eu e meu irmão, a gente dormindo, trabalhando 20 horas por dia, dormindo só 4 horas por dia. Isso, e assim, ó, conversando com muitas pessoas, amigos, pessoas que têm sucesso também, até isso uma dica, né, para deixar aí pro nosso ouvinte, que são sempre um hype de 10 anos para você conseguir mudar de patamar. Então você tem que ter aquela constância, tem que ter a resiliência, a disciplina, mas o retorno rápido ele não existe, né? Talvez só se você for para algum caminho que é atalho, né, que talvez não é recomendável, mas são 10 anos de estruturação. Né, isso se você analisar qualquer carreira, ainda mais para a indústria, que o tempo de payback, né, do retorno de investimento é muito demorado. Então você compra um molde, desenvolve um produto, que hoje a gente tem a ferramentaria própria, então nós desenvolvemos nossos produtos, que nem agora a gente terminou as entregas de Halloween, por exemplo, foi um sucesso, crescemos 35% esse ano de 2025 em relação ao ano passado. Então a gente desenvolve os produtos e aí tem que dar a venda para você ter o retorno desse investimento, né? E ali, então, a gente foi naquele caminho, vamos fazer acontecer. E o que é muito legal do nosso segmento, né? E até no país que a gente está. O brasileiro, ele gosta muito de comemorar, de fazer festas. Então, talvez o pai pode estar ali desempregado, mas o aniversário de 1 ano do filho ele vai fazer, o chá de bebê ele vai fazer. E quando a gente busca, né, na memória aquelas nossas festas de aniversário um pouco mais antigas, eu tenho 32 anos, mas... era a balinha de coco, né, o bexigão que tinha que você estourava, talvez o pão carne maluca, aquelas batatinhas ali com o temperado, e era o que tinha. E talvez a decoração com isopor, né, que era feito. Hoje não. Hoje as festas são mega produções, né, com decoradores, com personagens, tudo. Então isso também fez os pais investirem mais nas festas, né, e isso desenvolveu pro nosso crescimento. E aí, lá no começo, então, você falou dos primeiros produtos, a tacinha e tal, mas já naquele momento vocês tinham outros produtos? Como é que é uma decisão para começar a diversificar, a testar novos produtos? Como que vocês faziam isso? Perfeito. Isso daí é muito do Bruno, do meu irmão. Ele é um cara que, assim, se a gente conversar com ele hoje, ele já tem ideia e projetos para 2090. E isso é muito legal, porque eu sou do financeiro, então eu falo, tá, mas esse projeto vai dar retorno? Como que vai ser? E aí depois o segundo produto, que foi o que fez alavancar muito e mudar a gente de patamar, foram os tubetes, aqueles mini tubetes de acrílicos, vocês devem ter visto em algumas festas de aniversários. Só esse produto a gente fabrica em torno de 3 milhões de unidades mês, até hoje. Pra colocar docinho. Pra colocar dentro. docinho, e aí tem um tipo de mercado que coloca tempero, outro coloca clips, glitter. Então ele serve para outros segmentos. Mas o tubete foi um dos produtos que fez a gente conseguir entrar nos canais de vendas, né? E antigamente, eu falo antigamente isso em 2013, 2014, até 2015, talvez o termômetro de divulgação era 25 de março. Então era a vitrine do Brasil que a gente comentava. Todos os nossos clientes de fora, de outros estados, iam para 25 de março para ver o que tinha de tendência e aí compravam. Então a briga ali pelo espaço na 25 de março era muito grande. E lá nós começamos a ser bem fortalecidos. A gente tinha clientes que compravam desde os ímãs de geladeira, que inclusive eram de loja de artesanatos, e essas lojas de artesanatos foram migrando para loja de festas.
E a gente foi meio que acompanhando. E aí nisso a gente falou, tem que colocar os docinhos. Mas, se tem que colocar os docinhos, tem que ter uma boleira para colocar o bolo. Se tem que colocar uma boleira, tem que ter uma bandejinha para colocar os docinhos. Então a gente foi meio que complementando, né? Eu acho que um dos segredos do nosso negócio foi realmente essa parte da inovação. E também de sempre a gente reinvestir o que entrava. Sempre reinvestir o que entrava. Sempre reinvestir. Que isso é um ponto que a gente vê muito. Infelizmente ainda hoje. Quando o empreendedor começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. E aí que tem grande parte dos problemas, né? A gente fala muito até, que eu sou muito a favor das escolas terem educação financeira. Por que tem que ter educação financeira? Porque você faz um curso de medicina. Lá tem gestão financeira? Não tem. Mas o médico, ele precisa saber lidar com dinheiro. Se ele vai abrir um consultório, mesmo se ele vai trabalhar ali num hospital. Né? Um açougueiro, um padeiro, um advogado, todos precisam saber lidar com dinheiro. E falta esse conhecimento de gestão financeira. Mas vocês tinham essa noção desde o início ou tiveram que aprender? Cara, eu tinha desde o início. Foi um negócio assim que eu acho que nasceu comigo. Tanto que até quando a gente morava, né, lá em São Miguel Paulista, eu tinha ali uns 14, 15 anos, os meus amigos ali da rua, às vezes deixavam o dinheiro deles comigo para eu administrar se eles queriam comprar um videogame, por exemplo, ou um brinquedo. Eu que administrava, então eu já tinha muito isso. E foi muito legal esse complemento, porque por mim eu não gastava nada e não investia nada. E pelo meu irmão a gente investia tudo e não pagava nada. E aí foi esse equilíbrio que deu certo. E aí a gente começou a estruturar isso, né? Porque no começo você não tem essa noção. Só que depois que a gente trouxe algumas pessoas de mercado, né, para ser gestores nossos, e aí fala, não, tem um orçamento. Então no orçamento a gente define quanto que você tem de investimento, quanto que você tem para marketing, quanto que você tem, né, para estruturar. E aí começou a ficar muito mais organizado. E aí a gente começou a ter uma governança, mesmo sendo uma empresa pequena para médio porte, mas uma governança que grandes empresas têm. Obviamente, não com, né, todos os recursos e compliance que eles têm, mas isso foi uma das coisas que fez a gente virar a chave. E a produção de vocês, como que se deu? Porque vocês vinham de uma produção caseira, literalmente caseira, né? E passam a ser uma indústria, né? Vocês sempre produziram, vocês importaram parte, como que foi isso? Perfeito. Isso é até bem legal essa pergunta. Hoje todos os nossos produtos e sempre foram fabricação 100% nacional e brasileira, que a gente vai meio que contra algumas empresas, né? Porque realmente a gente ter uma indústria no Brasil não é fácil. Realmente era bem artesanal, então a gente pegou um pouco, a gente tinha produtos que eram feitos de biscuit, né, desde aquela época, né, então é bem artesanal ali, e meu pai, na época, ele sempre sonhou em ter o molde de plástico, porque ele era automação, e esse ramo é muito difícil, né, você encontrar bons profissionais, bons ferramenteiros, e o primeiro molde dele demorou 4 anos para ficar pronto. Hoje a gente tem mais de 2.000 moldes, hoje o maior ativo da empresa são os moldes. Porque o molde, ele tem valor e não tem, né? Então, são moldes de 50 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais. E ele é muito específico para o nosso negócio. Então, por exemplo, a gente tem um molde de uma bandejinha no formato de bandeira de festa junina. Foi um produto que explodiu, viralizou. E aí a gente fez um investimento X, vamos colocar em torno de uns 100 mil reais. A gente vendeu mais de 1,5 milhão de reais esse item. Só que assim, esse molde custa 100 mil reais. Se alguém quiser comprar, a gente vende por 100 mil reais? Não vende, porque ele é um ativo que a gente usa para vender, para produzir. Só que hoje, se eu pegar esse mesmo molde e trouxer aqui para a CBN, por exemplo, quanto que vale? Para a CBN é sucata, porque ele é muito específico para o nosso negócio, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito assertivo e também estar sempre inovando. Então, isso aí, esses moldes a gente sempre faz algum ajuste, ou lança uma cor nova para ele também não ficar obsoleto, né? E vocês produzem moldes para vender também? Não, para vender para nós mesmos. Então a gente produz internamente para desenvolver os nossos produtos. Mas para outras indústrias vocês não... A gente tem alguns projetos que a gente já fez para algumas empresas também, que deu muito certo, empresas gigantescas, mas hoje 98% são produção própria, né? E aí, o que acontecia? Quando a gente ia, antigamente, obviamente a gente não conseguia ter essas máquinas de fazer os moldes e nem conseguir pagar os ferramenteiros, a gente terceirizava. Então, contratava uma ferramentaria e fazia o projeto. E o que foi um desafio muito grande? Quando a gente, por exemplo, é um projeto de uma caneca. Então, a gente passava, o Bruno, meu irmão, desenhava, levava nessa ferramentaria. E aí, esses ferramenteiros, a maioria era do segmento automotivo. Só que esse segmento sofreu muito durante os anos para cá. E aí eles não tinham tanta demanda. O que eles faziam? Procuravam quem eram os nossos concorrentes, falavam, tô com um projeto da Mirandinha para fazer uma caneca, você não quer fazer? E aí fazia do nosso concorrente
e às vezes liberava o molde dele antes que o nosso. Quando a gente chegava no nosso cliente lojista, o produto já estava lá. Meu Deus do céu, era assim, a gente falou, não é possível. E aí nisso aí o Bruno, a gente conversando, falou, vamos ter que montar a ferramentaria interna. Então compramos as máquinas, fizemos esse investimento, encontrar esses profissionais é bem difícil, a gente conseguiu trazer alguns de mercado e hoje a gente desenvolve os nossos moldes, então 100% ali com segredo industrial, vamos dizer assim, e também com a velocidade que a gente precisa, porque a gente tem datas sazonais, que nem agora, esse mês a gente já começa a entregar os produtos de Páscoa. Então você vê que a gente sempre trabalha antes. E esses produtos que nós estamos entregando agora eles já foram desenvolvidos fazem 8 meses. Então o molde ficou pronto esse mês de outubro para em novembro a gente começar a entregar para os lojistas. Passou o Natal, eles já começam a colocar os produtos de Páscoa. E lá no começo, para conseguir, né, os primeiros maquinários, assim, eu fico pensando, né, fazer uma indústria, né, do começo, para fazer os tubinhos mesmo, como é que foi? Era dinheiro próprio, tiveram que fazer empréstimo, como é que começa isso? Olha, realmente é isso, né? A gente vê que você tem ali um dinheiro na conta que você fala, pô, isso aqui eu consigo comprar uma máquina. Então, como que nós fomos fazendo, né? A gente sempre muito pensando fora da caixinha, o nosso primeiro caminhão, nós trocamos em mercadoria com um cliente nosso. Né? Então, a gente não conseguia ali um crédito para financiar naquele momento, e aí nós falamos com o cliente, ó, e se a gente trocar em mercadoria? Então você me parcela aí e tal, umas 5, 6 vezes. Ele falou, vamos fazer. E o que é legal? Por exemplo, se eu entrego 100 mil reais em mercadoria para esse cliente, ele vende por 200 mil. Então ele ganha. Esse carro, se eu comprar ele por 100 mil e produtos, para mim vai sair por menos, porque eu vou ter meu lucro também. Então vamos supor que saia uns 60 mil. Se ele for vender esse carro hoje, ele não vai conseguir tabela. Então, sabe, é aquele equilíbrio que é o ganha-ganha. Né? Então, acho que isso em todas as nossas negociações, a gente sempre teve esse ganha-ganha. E aí uma parte foi esse caminhão que nós trocamos em mercadoria. O que nós vemos com esse caminhão? Levantamos um financiamento nele para comprar a primeira máquina. Então, ele serviu de alavancagem para a gente para comprar a máquina, ou seja, com um produto em 5 vezes a gente conseguiu um caminhão, uma máquina. Com isso, eu reduzi custo de frete e aí que eu conseguia comprar essa máquina enquanto a gente produzia e dava payback. Então, foi sempre nesse sistema, sabe, de pensar fora da caixa e com a primeira máquina a gente foi produzindo, né, entregando, recebendo, falou, opa, já dá para investir um pouquinho mais, e aí fomos investindo mais. E aí foi nisso que a gente conseguiu estruturar. E de onde vem esse hábito, esse talento para pensar fora da caixa mesmo, Thiago? Porque, de novo, a questão da idade e da inexperiência, né? Esse não é um procedimento padrão nem comum, que você acabou de descrever, mas é genial também, porque envolve ali o relacionamento que vocês têm com fornecedores e com clientes, em que, como você falou, todo mundo ganha, Isso. mas não é um pouco heterodoxo. E de onde vêm essas ideias mesmo para seguir esses caminhos? Olha, eu sempre comento que eu acho que o grande sucesso do nosso negócio realmente sempre foi o foco na solução, tanto o meu quanto do meu irmão, dos meus pais também ali, mas muito meu e do meu irmão. Então, quando tem um problema, a gente fala, tá, como a gente soluciona? E até eu vou pegar um gancho da pandemia, tá? A gente estava com uma visita até do prefeito de Guarulhos, que ia nos visitar ali mais ou menos na semana do dia 20 de março, né, de 2020. E a secretária dele me ligou e falou, o prefeito não vai porque teve 2 casos no aeroporto e realmente o negócio é grave. A gente falou, meu Deus do céu. Começamos a ligar para os nossos clientes, cancelando o pedido. Na época a gente tinha uns 60 colaboradores e ali eu sentei com o meu irmão e falei, e agora? Aí a gente pensou 2 coisas que está sendo vendido no mundo todo, máscara e álcool em gel. O que a gente consegue fazer? O frasco para álcool em gel. E aí o meu irmão falou, então nós vamos fazer esse modelo, desenvolveu 5 modelos. É a mesma coisa daquela empresa de móveis planejado, fazer um móvel planejado sem ter o cliente à medida. É assim, é um risco, um tiro no escuro. Passou uma semana, a Cooperal, que é a maior fabricante de álcool em gel do Brasil, nos procurou querendo, de um dos modelos que nós tínhamos desenvolvido, mas sem ele saber, 1 milhão de unidades por semana. Eles estavam produzindo daquele modelo 1 milhão de unidades por dia. E a nossa capacidade com essa máquina para esse produto era 500 mil no mês. Que é uma máquina que hoje no Brasil deve ter umas 15 máquinas dessa, custa em torno de 2 milhões de reais, vem da Itália e demora 6 meses para chegar. Então até a gente comprar outra máquina não ia ter mais demanda. Com isso a gente pensou num concorrente nosso, falou, a gente tem um projeto X, você quer desenvolver? Junto, quero. A gente começou a entregar 1 milhão de frascos por semana para essa indústria de álcool. Nisso,
o álcool você não encontrava, né? Você ia no mercado, não tinha, nas lojas não tinha, era se tivesse um pallet de álcool, um pallet de dinheiro, você pegava o álcool, porque era o que te segurava. O que nós fizemos? Nós pensamos ali, eu falei, nós vamos fornecer os frascos, mas eu quero receber em álcool, não quero receber em dinheiro. Porque, por exemplo, a gente entregava ali em torno de 150 mil reais por semana. Em álcool, a gente fazia 300. E foi isso que ajudou a gente a salvar o nosso negócio. Então, é uns insights que ele chega que a gente... É Deus mesmo ali também que direciona. E a gente fala, pô, vamos fazer dessa forma? Vamos ver se vai? Então, a gente sempre pensou um pouco fora da caixa, sabe? O pessoal tá indo por aqui, e se a gente fizer dessa forma, será que dá certo? Né? E assim, eu vou te falar que em 99% das vezes a gente consegue ter êxito nessas questões. Então, eu acho que é você sempre focar na solução. Né? O problema, a dificuldade, a gente sabe que vai ter, mas vamos arriscar, vamos fazer, vamos desenvolver. E tanto que hoje o Grupo Mirandinha é um dos mais inovadores do nosso segmento de festa. Então, a gente sempre procura inovar. Isso é um risco, porque pode ter adesão ou não, mas também quem chega primeiro toma água limpa. E o que é inovar? Fazer o simples bem feito. Tanto você vê, essa negociação foi uma inovação, né? Que talvez não existia, não tinha um fornecedor que pensou nessa jogada e realmente a gente conseguiu inovar. Então, às vezes a gente fala de inovação, não, que a gente precisa ter uma plataforma, um estúdio de inteligência artificial. Não, não é isso. É inovar com coisas simples, com coisas que estão aqui no nosso dia a dia. Então, isso também eu acho que é um ponto importante para os nossos ouvintes aí. É o simples bem feito. O que a gente pode inovar de uma forma simples no nosso negócio? E pensar fora da caixa. Eu acho que isso é muito importante. Tiago, falando do crescimento da empresa, até para justificar o nome do nosso podcast, Como Eu Cresci, né? Quando que foi a primeira vez que vocês perceberam que precisavam mudar a estrutura da empresa, contratar mais gente, porque eram 4, né, da família, Isso. enfim, questão de governança, o que vocês precisaram mudar, quando que foi isso? Olha, a gente vem nesse processo de mudança, na verdade, desde 2012, tá? Mas como a gente foi ampliando isso daí, conforme a demanda veio chegando. Então, antigamente era a gente que nem eu falei, fazia a produção, embalava, entregava, tudo, só que começou a tomar uma proporção que a gente não conseguia fazer mais isso. E foi rápido isso? Foi rápido. Isso foi muito rápido, coisa de um ano, já virou a chave muito grande, que a gente saiu de um faturamento ali em um ano de 10 mil por mês para praticamente 500 mil por mês. Isso em torno de 6 a 7 meses. Então, foi um crescimento muito grande. E que nem eu falo, até para ganhar dinheiro a gente tem que se preparar, porque é no crescimento que a maioria das empresas quebram. Né? E aí, justamente nesse equilíbrio, né, de vamos investir aqui, vamos reinvestir, vamos profissionalizar, mas foi justamente com uns 5 anos para cá que a gente começou a investir mais em pessoas. Eu acho que essa foi uma grande virada de chave para a gente. Começou por um gestor de RH, que é o Marcelo, que hoje é sócio nosso em uma outra empresa que nós temos, chama Hackeando Ansiedade, que ela cuida de cultura e saúde emocional dos colaboradores. E porque eu tive um burnout há 5 anos atrás, e aí eu comecei a passar com um terapeuta, e esse terapeuta virou meu sócio. Tanto que minha esposa quis me matar. Ela falou, você vai lá, para sair das empresas, você volta com a minha empresa? Eu falei, mas o negócio é bom. Então ele vai ter um aplicativo, que está finalizando agora esse mês, que ele consegue identificar se o colaborador tem toque, TDAH, autismo, e aí ele prepara, por médicos, né, um IA, que prepara conteúdos tanto para o colaborador quanto para o gestor. O gestor tem um colaborador com TDAH, como que ele age? Então, essa empresa está indo super bem. Mas voltando no ponto da profissionalização. Então, esse Marcelo, que foi o nosso gestor de RH, ele trabalhou em grandes empresas, e aí ele veio com uma mentalidade diferente. Falou, a gente tem que ter umas pessoas aqui chaves, e cai naquilo de você... O que é caro? Né? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, eu quero convidar quem que é empreendedor, ou quem é autônomo ali, que está empreendendo, se hoje você pudesse contratar todos os seus colaboradores da sua empresa, você contrataria os mesmos? Se você pensar, putz, aquela pessoa não, é que talvez ela já não faz mais parte do time. Você só tem que dar notícia. Né? Então, eu acho que não é eu ou o meu gestor hoje RH que faz uma demissão. O colaborador que já se demite, a gente só dá notícia. Né? Então, o que eu aprendi, o que nós aprendemos? Que a equipe que faz a gente faturar 1 milhão não é a mesma que vai fazer faturar 10, nem que vai fazer faturar 100, nem que vai fazer faturar 1 bi. E a gente tem que ter realmente esse time na hora de trocar. Se hoje a gente for falar assim, qual foi um dos erros que vocês cometeram no Grupo Mirandinha? Talvez demorar para mandar embora algumas pessoas que já não faziam mais parte do processo, porque ela acabava atrapalhando. Foi muito bom, né? E na parte da parceria, só que às vezes até a empresa acaba atrapalhando o crescimento daquela pessoa.
daquele colaborador e vice-versa, né? Então, eu acho que você tem que ir acompanhando o nível de colaborador com o crescimento do nível da empresa, né? Eu acho que isso é um fator assim crucial para você ter o time. Então, por exemplo, a Mirandinha, quando estava ali na forma artesanal, fazendo ali todo, né, aquela demanda, se eu contratasse um diretor de vendas de uma grande empresa multinacional, primeiro que eu não ia ter caixa para isso, e segundo que a gente não ia ter estrutura para entregar, que a gente não ia ter, né, estrutura para segurar fluxo de caixa nos clientes que ele venderia, né, porque ia pedir um prazo e a gente não conseguiria ali talvez fornecer. Então, a gente tem que ir crescendo conforme a operação vai crescendo, conforme a venda vai crescendo, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu sempre dou um exemplo do restaurante, né? Então, como funciona o restaurante? Estou inaugurando o restaurante hoje, tem 20 pessoas na porta para essa inauguração, só que eu só tenho uma mesa. Então, meu gargalo está onde? Na mesa para esses convidados entrarem. O que eu faço? Compro mais mesas, coloco todos esses convidados para dentro do restaurante. Aí o meu gargalo é aonde? No garçom. Por quê? Porque eu só tenho um garçom para atender todas essas mesas. O que eu faço? Contrato mais um garçom. Aí meu gargalo vira onde? Na cozinha, porque eu só tenho um cozinheiro para poder atender todos esses pedidos. O que eu faço? Mais o cozinheiro. E aí o meu gargalo vira onde depois? No meu estoque, porque eu tenho pouca comida, pouca matéria-prima para poder entregar para esses clientes. Então tem que descapitalizar para ter mais matéria-prima. E depois que eu organizei tudo isso, onde vai ser meu gargalo de novo? Na entrada, eu preciso de mais clientes. Então é um ciclo ali que você está sempre nesse ponto. Mas né? é assim mesmo. É exatamente assim, até hoje é assim. Até hoje é assim. Então essa virada de chave de novos colaboradores com um know-how maior, isso nos ajudou muito profissionalmente. E tem a parte da capacidade instalada que é a das máquinas também, né? Que tem que andar junto com as pessoas. Como que vocês fazem essa conta de pessoas versus maquinário, versus estoque, para se manter à frente dessa demanda que pode ser completamente inesperada, como a do álcool em gel, né? Exato. Que ninguém jamais teria previsto. Exato. Eu acho que esse foi um dos principais desafios e gargalos que a gente conseguiu regularizar na empresa. E vou te falar, praticamente hoje 90% das indústrias tem esse problema, né? Que é um problema bom, mas por outro lado pode quebrar o negócio. No ano retrasado, a gente chegou a ter uma ruptura. O que é a ruptura? O que eu vendo e não consigo entregar. De 30%. Ou seja, a cada R$1 milhão que eu vendia, eu não entregava 300 mil. Por não conseguir entregar tudo que vendia. E o que acontece? Pior do que você não ter vendas, o que você vender é você vender e não entregar. Isso é muito ruim. Primeiro pela marca, segundo pelo nosso cliente. Imagine, o nosso pensamento é sempre no quê? Naquela mãe que tá de 9 meses, que fez um tratamento para ter o filho e ela quer os nossos produtos de chá de bebê, a mamadeirinha, os tubetes, os produtos no chá de bebê, pro chá de bebê dela. Se eu demorar 30 dias para entregar esse item, o que vai acontecer? Ela já vai ter o filho. Depois que ela tiver o filho, ela vai comprar de novo? Não. Talvez a gente venda ou no mês versário ou no aniversário de 1 ano. Então esse é muito o nosso foco. E quando a gente tinha esse gargalo de ruptura que a gente não conseguia entregar e o nosso prazo de entrega de 7 dias foram para 30 dias, é uma loucura. Porque no sellout, a maioria dos nossos clientes vende os nossos produtos em 7 dias. Então, se eu entrego em 30, ele recomprava em 37. E aí era um desespero. Então, e o pedido já estava dentro de casa. E quando eu não entrego, eu fortaleço o meu concorrente. Porque ele vai entregar, porque o nosso cliente não vai ficar sem o produto. Então, assim, era uma loucura que nós estávamos perdendo para nós mesmos. E aí foi nisso que a gente falou, não, vamos focar num time de PCP de altíssima performance, demorou uns 6 meses e a gente conseguiu. Hoje a nossa ruptura é 3%, que é muito aceitável para uma indústria que é a média de 7% a 10%, e a gente está entregando os pedidos com 3 dias. Ou seja, eu entregando com 3 dias, o cliente vendendo com 7, hoje o cliente recompra com 10 dias. Automaticamente as nossas vendas triplicaram. E é um ciclo super curto, né? Super curto. Então esse que é o ponto. Então você vê que eu não precisei contratar mais nenhum vendedor, não precisei investir mais nenhum real em marketing, eu só precisei melhorar a minha eficiência. E eu acho que é esse ponto que a gente tem que identificar, né? Que é quando a gente fala, agora é maquinário que eu preciso, agora são pessoas, agora... O que são? Né? Então eu acho que é esse jogo, a gente entender o melhor cenário, por isso você tem que estar vivendo a operação. Né? Hoje ainda eu não aprendi, né, essa questão de você ter... o controle muito afastado. Ainda não aprendi, sonho em acontecer isso, mas a gente tem que estar muito ali controlando, medindo, ter os indicadores, tendo os KPIs, que faz 2 anos que a gente implantou indicadores também, para poder realmente medir, que eu costumo falar, quem não mede não cresce. Então, realmente, se eu não medir, por exemplo, a gente não media a ruptura.
A gente sabia que eu não entregava, que a gente não entregava tudo que vendia, mas não sabia o quanto. Quando a gente começou a medir, cara, foi desesperador. Falei, meu Deus do céu. E aí foi onde a gente agiu no problema. E isso chegava para vocês no sentido de reclamações? Como é Chegava. que é o relacionamento também com o cliente? Chegava, os clientes, né? E assim, você vê que é um negócio tão maluco que o cliente ele nos cobrava, né? Porque ele queria vender mais, queria comprar mais os nossos produtos. E aí, com isso, ficava aquele nível de pressão e ele falou, pô, mas tem matéria-prima, a gente está produzindo, o que está acontecendo? E aí foi realmente uma reestruturação que nós fizemos lá, né? Ajustamos os produtos, ajustamos ali a parte produtiva, ajustamos nosso time de PCP, e aí a gente conseguiu ter esse ponto. Mas realmente foi uma fase bem desafiadora ali com os clientes. Por quê? Porque a gente estava num crescimento muito grande. Então a gente estava com uma demanda muito maior do que previa e aí a gente teve que organizar a casa. Então é bom, só que por outro lado é muito ruim para a marca, para o nome e para os nossos clientes, né? E falando disso, né, de fazer chegar os produtos nos clientes, você falou primeiro que começou muito com a importância da 25 de março, né, que ainda é importante, É. mas aí vocês começaram a ampliar isso, né? Lojas, venda pela internet, como é que foi esse processo? Isso. Então a gente começou na 25 de março, ali em meados de 2014, 2015, Fornecendo para as lojas da fornecendo 25. para as lojas da 25 de março. E aí, quando esses clientes começaram, esses clientes de outros estados iam para 25 e conheciam nossa marca, a gente começou a expandir e a vender para outros estados também. Então foi assim que a gente teve uma pulverização. Com isso, veio também muito a internet. Né? Então acho que a internet, Instagram, né, na época ali, o Facebook, o Orkut até nessa época, ele também tinha muita força e é ali que a gente começou a expandir. Na pandemia, a gente já tinha trabalhado com o Marketplace, né? Só que na pandemia é que a gente conseguiu dar um bom ganho ali para poder expandir por e-commerce. Então a gente tem um time de e-commerce que é super estruturado, a gente vende no nosso site próprio, que é a loja Mirandinha, e também alguns marketplaces. Então a gente conseguiu o que com isso? A gente conseguiu organizar e também não depender de um canal só de vendas. Né? Então a gente conseguiu diluir nosso risco. Por exemplo, hoje o nosso maior cliente ele corresponde a 1,2 do nosso faturamento. Que isso eu vejo, e a gente sempre acreditou nisso, você ficar dependendo de um cliente só é um risco muito grande. Se um dia acontecer alguma coisa ou ele deixar de comprar, quebrou sua empresa. Então a gente tem um canal de exportação, que a gente é particularmente forte, tem a parte de e-commerce que também tem crescido bem hoje, corresponde a 20% do nosso faturamento, e a parte B2B, que são os lojistas que a gente vende também. Então a gente está em todos os canais de distribuição. Então vocês acabaram se aproximando do cliente final, né? Com essa ida para o marketplace, embora mediado pelo marketplace, você acaba tendo um contato mais próximo da demanda final e também pelo e-commerce, né? Mais Exatamente. diretamente ainda. Exatamente isso. Tanto que, assim, ó, como a nossa linha de produtos é bem grande, hoje são mais de 2.000 produtos, às vezes o lojista ele não consegue comprar todos os produtos, porque a gente até brinca, a prateleira do cliente ela não é elástica. Uhum. E as lojas de festa, ao longo dos anos, elas cresceu a área de loja ali, o sellout, a área de prateleiras, e diminui o estoque. Então, porque os produtos são volumosos, então é um pouco mais difícil. Só que o comprador da loja de festas, ele compra aquilo que ele acha bonito, aquilo que ele gosta, que ele vê que ele é a tendência. Só que às vezes o consumidor final, ele quer um outro produto. Né? E qual é a forma de a gente vender isso? Online. Então a gente atende clientes no interior do Acre, no interior do Amazonas, né? E todo o Brasil. Então a gente consegue entregar. E o que acontece com isso? Esses produtos que a gente vende por e-commerce, ele vira demanda depois para o próprio lojista. Porque aí o próprio cliente lá do Acre, ele vai chegar na loja de festas mais próxima, ela fala, pô, mas você não tem esse produto aqui? Compra que é bom. E aí vira uma tendência também ao inverso. Então, um retroalimenta o outro, né? Então, isso tem sido muito legal e um crescimento muito potencial para a gente. E quanto aos Estados Unidos, como surgiu essa ideia da operação lá e como isso aconteceu? Nossa, a história dos Estados Unidos é bem legal até de compartilhar. Bom, surgiu através da pandemia, que todo mundo estava buscando soluções e os Estados Unidos foi um dos primeiros países a vacinar, né? Então a voltar a economia antes dos outros e a comemorar festas, obviamente. Teve um decorador de festas que ele fez na casa dele, né, uma live, então ele mora na Zona Leste de São Paulo também, colocou um celular, fez uma live para vendendo cursos dele. Em um dia ele vendeu 1.000 cursos a $100. Ele ganhou $100 mil ali em um dia.
E quem eram essas decoradoras? Decoradoras latinas e americanas, então mais para a América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia e também para o público dos Estados Unidos. E aí ele ensinava que tinha que usar os produtos, as boleiras, as bandejas, tudo, naquela decoração que ele fez. Só que quando essas alunas, né, iam comprar lá nos Estados Unidos e nos seus respectivos países, não tinha o produto para comprar. Então que surgiu essa demanda, uma distribuidora, a gente começou a distribuir daqui para lá. E aí começou a ter uma demanda, e o que é muito legal? Quando você exporta, você tem incentivo tributário, e além disso, por exemplo, uma boleira, né, obviamente colocar bolo, que a gente vende aqui a R$12, lá a gente vende a $12. Então, é 5 vezes mais, quase 6, dependendo do valor do dólar, com a redução e isenção tributária. Então, ajuda muito na nossa margem. O que nós fizemos? Aí a gente começou a exportar, falou, pô, vamos abrir uma loja lá. Aí nós mandamos $100 mil de produtos lá num container para essa loja e também para vender online pela Amazon. Custo fixo da loja é $12.500. Chegou o nosso container, a gente começou a lançar os produtos na Amazon. A Amazon ela identificou que tinha uma demanda daqueles produtos e a Amazon fez uma proposta para a gente para comprar esse container com os produtos. Ofereceu $150 mil. Eu sou um pouco mais financista, falei, meu irmão, vamos vender. Ali, pô, mas se eles querem comprar porque estão vendo demanda, porque está tendo demanda. Aí eu fui fazer as contas, se nós fôssemos vender com essa margem de lucro que a gente tem, dava $700 mil. Falei, não, realmente vamos vender a gente mesmo. Começamos a fazer o trabalho, primeiro mês de venda, uma venda de $30. Falei, meu Deus do céu. Segundo mês de vendas, 2 vendas $100. Falei, meu irmão, deveria ter vendido para os caras. Só que a gente falou, pô, onde a gente está errando? Onde que a gente está errando que não está conseguindo vender esses produtos que a gente sabe que tem demanda no Brasil, a gente já vende. E aí eu vou puxar um gancho para um amigo nosso, que é um vizinho até lá da empresa, ele fabrica calotas de carro. Sabe a calota que vai no pneu ali do carro? Aquilo. E aí ele fabrica a calota, ele começou a vender no Mercado Livre, e aí ele fez um anúncio top, a imagem top, a descrição top e não vendia. Não vendia, até um dia que um colaborador dele foi fazer um anúncio, ao invés de escrever calota, escreveu Carlota, com R. Resumindo, hoje ele fatura $1 milhão por mês. Por quê? É como as pessoas buscam. E a maioria das pessoas acabam escrevendo de uma forma errada. E foi isso que a gente pegou de insight. Pô, essa abóbora aqui, obviamente que a gente colocava em inglês lá, mas assim, será que eles chamam de abóbora? Que é aquelas abóboras para Halloween que você coloca os doces. Aí a gente começou a pegar essas palavras-chave. E aí foi bem nesse período que a gente começou lá em junho de 2022, junho, julho, quando foi em agosto, a gente tinha 1.000 abóboras lá. Aqui a gente vende a R$7, essa abóbora, lá a gente vende a $12. Essa abóbora a gente tinha 1.000 unidades no estoque, não tinha, porque na época lá a Parisiri, que é a maior rede de lojas de festas do mundo, mais de 800 lojas, 16 mil colaboradores, ela declarou falência lá. Então as pessoas iam para a loja para comprar, não tinha, ia buscar onde? Na internet. E aí, por conta dessas vendas, dessa cabeça de abóbora, nossa conta hypou, e hoje a gente tem vendido mais aí de $500 mil mês. Isso praticamente 2 anos e meio depois. E só um número assim, para vocês terem uma ideia. Se a gente vender R$1 milhão lá, que é $200 mil, e vender R$5 milhões aqui, do Grupo Mirandinha aqui na Operação Brasil, o lucro é o mesmo. Por conta dessa margem de lucro e do incentivo tributário. Mesmo com a taxação, para a gente ainda é bem positivo o mercado de lá. Já, como que a empresa lida com a questão de impacto ambiental? Porque eu imagino que a grande maioria dos artigos sejam de plástico, né? Você falou de acrílico no começo da conversa. Como é que vocês lidam com essa questão de descarte, de reciclagem, por exemplo? Perfeito. Bom, a gente tem os olhos muito voltados para isso. Inclusive, nós somos a primeira empresa no nosso segmento de festas com selo verde de sustentabilidade. Então, a gente tem todo um processo de reaproveitamento de matéria-prima, né, para justamente esse ponto. E não só matéria-prima, como também nossa cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Então, por exemplo, nós temos aqueles rolos de stretch, que é aqueles papel filme, né, que a gente enrola ali os pallets para envio. O que a gente faz? Dentro daquele rolo de plástico, a gente tem um papelão, que é como se fosse um rolinho de papel higiênico, mas mais grosso. O que a gente faz? Depois que a gente reutilizou, a gente devolve isso para o nosso fornecedor, ele dá um desconto para a gente e também a gente ajuda na sustentabilidade. A gente tem uma parte de cashback. Então, como funciona esse cashback com os nossos clientes? A gente tem as caixas de papelão, que a gente manda os produtos. Quando a gente faz a entrega no cliente, e aí, então, por exemplo, 25 de março a gente entrega toda sexta-feira. Então, a gente vai com uma média de 500 caixas por semana fazer entrega.
A gente entregou nessa semana 500 caixas, essas 500 caixas, quando os lojistas, né, abrem ali, coloca na prateleira, eles guardam, na próxima sexta-feira a gente paga um valor para eles em cashback, traz essas caixas de volta. E aí com essas caixas de volta a gente reutiliza. Então, tanto melhora custo para nós, ajuda o nosso cliente e ajuda o meio ambiente. Então, a gente é muito voltado com esse tipo de ações também no nosso negócio. Essas caixas, só para esclarecer, elas voltam com o produto Não, ela volta vazia, desmontada, e a gente utiliza, quando produz, utiliza essa caixa de novo para colocar mais produtos e vender. E também por e-commerce, porque a gente consegue embalar nessas caixinhas. Então, isso deu uma economia de mais ou menos 25 mil caixas por mês. Então, aproximadamente, é em torno de uns 130 mil reais. Mas os artigos, a partir do momento que eles estão no mercado, foram vendidos, a indústria já não tem mais contato. Não existe uma economia reversa, por exemplo, que possa fazer a reciclagem desses produtos. Então, a gente não tem por quê? Porque a maioria desses produtos hoje, as pessoas conseguem reutilizar. Né? Então, usam como parte decorativa, utilizam também como acervo ali para ter aqueles produtos. Então, assim, de uma forma, se a gente conseguir trazer esses produtos de volta, a gente consegue alimentar, né? A gente consegue produzir novamente, mas aí nesse ponto, lá no consumidor final, já é um pouco mais difícil, até por questão de frete, né? Esses pontos. Então hoje a gente está dentro do que a gente tem controle, né? Que a nossa operação interna é esse cashback com os nossos lojistas, e aí a gente pensa sim, mais para frente, ter algum tipo de reprocessamento desses produtos, sim. E como vocês lidam com a concorrência de produtos estrangeiros, né, que sempre foram os grandes fornecedores de itens de plástico, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Sei que o cenário mudou um pouco agora nos últimos meses com as tarifas, mas você falou no começo que se orgulha de ter essa produção 100% nacional, né? Como brigar com os produtos estrangeiros em preço, em qualidade também, aqui e fora do Brasil? Olha, isso é um dos pontos bem desafiadores, né? Porque o mercado, né, a gente sabe, chinês, né, mais propriamente falando, é bem agressivo, bem agressivo, literalmente bem agressivo. Então, e os nossos clientes também, eu sempre brinco que eu tenho clientes que eu falo para ele, ó, isso aqui é de graça. Ele, quero pagar em 2 vezes, o que é de graça. Então, assim, a gente fica ali muito apertado, né? Porque o custo fabril aqui no Brasil realmente ele é muito elevado. E o custo fabril e de produção na China, por exemplo, ele é muito mais baixo, porque a mão de obra ela é muito mais baixa. E a gente sabe também toda a carga tributária, né, aqui no Brasil, isso acaba elevando o custo do produto, onerando, né, para os nossos clientes. Então, o que a gente procura fazer? Diferenciar, né, então ter produtos diferenciais. E hoje, eu falo assim, que de uns 8 anos para trás, a China era o nosso maior concorrente, hoje não é mais. Inclusive, a gente hoje vende para importadores chineses. Por 2 pontos. Primeiro, por conta que hoje o mercado está muito mais rápido. Então, o tema da Barbie mesmo foi assim um hype muito grande, muito grande. A gente tinha produtos no nosso estoque que a gente venderia na cor rosa, pink, por 6 meses. A gente vendeu tudo em 3 dias. Só que o nosso time de produção, o PCP, fala, tá, e agora? Qual que é o estoque que eu faço? Né? Então, a gente também tem que prever essa demanda. Só que no mesmo tempo que ele cresceu muito rápido, ele também caiu muito rápido. E aí, às vezes, não dá tempo, né, do mercado chinês envolver esse produto, demorar 90 a 120 dias para chegar, para ele vender para os clientes. Então, eles perdem esse hype. Então, isso foi um fator também muito importante para a gente conseguir alavancar e ganhar market share, ganhar fatia de mercado. Agilidade. A diversidade de produtos também. E essa questão de estar junto com o cliente, de ser parceiro, de estar ali, dele saber que a gente vai inovar, dele saber que a gente vai ter. E um outro ponto do produto chinês é o seguinte, tem um produto, por exemplo, a caneca aqui, foi desenvolvida, é um produto que o importador trouxe e nós também fabricamos. Só que o importado, ele chegou um container, acabou. A gente não, a gente continua vendendo. Então, é que nem a gente sempre colocou para os nossos lojistas. O problema não é só você vender, é você perder a venda. Então, imagina o seguinte, o do produto chinês ela está com 20 centavos mais barato que o nosso. Tudo bem, só que ele não vai te entregar tudo que você pediu e o que você deixou de vender, o prejuízo é muito maior. Então, eles começaram a fazer essa conta. Né? E aí, nisso, a gente conseguiu alavancar mais o mercado, né? Também nós temos parceria com vários decoradores e influencers do nosso segmento, então a gente faz um trabalho nas lojas, a gente tem o nosso departamento de trade marketing, que a gente, né, faz ali toda uma estrutura nas prateleiras, no sellout do cliente. Então, esse valor agregado foi o que diferenciou a gente, de novo, pensar fora da caixa, né?
Você disse que a China não é mais a maior concorrente, são Não. empresas brasileiras? Empresas brasileiras. É? São empresas brasileiras. Interessante. E como vocês estão agora olhando para o futuro? Quais são os planos? O que vocês vão desenvolver? De repente, entrar num mercado novo? O que está aí no planejamento estratégico de vocês para os próximos anos? E em termos de faturamento também, quanto vocês faturam hoje, se é uma meta, né? Legal, perfeito. Bom, a nossa ideia é, em até 2 anos, a gente dobrar, né, o que a gente tem hoje, então é bater aí em torno de 100 milhões. Né, então esse é um objetivo que a gente tem. O nosso mercado ele vem crescendo, vem desenvolvendo. Então o que a gente procura hoje? Está muito mais próximo dos nossos clientes, de uma forma inovadora e de uma forma também que a gente esteja um pouco mais digital. Né? Porque eu vejo que, por mais que a gente esteja também digital, as pessoas gostam de estar junto, comemorar junto, e depois da pandemia teve muito mais isso, né? O comemorar, por exemplo, aniversário pet, tem muito, porque hoje as pessoas estão deixando de ter filho para ter o pet, só que comemora o aniversário do pet. Então a gente vende muitos produtos para essa linha também, então são os tubetes no formato de osso, umas bandejinhas de ossinho, e o que é legal porque assim, tem o aniversário do cachorrinho, e aí tem uns convidados que são outros cachorrinhos que vêm ali para confraternizar, uma loucura, mas tem. Né? Então a gente... Tem gente comprando, vocês vão vender, A gente né? vai vendendo, é isso aí, é justamente isso. Eu sempre brinco que a gente não conhece nenhum bolso, nenhum coração de ninguém. Então, os clientes querem comprar, a gente vai vender. E então é justamente mirar nesses outros pontos. Realmente as pessoas estão deixando de ter filho, então a demanda de festas infantis tem a tendência de diminuir futuramente? Tem, mas e o crescimento de aniversário pet? Tá crescendo muito. Então é justamente fora essas modas, né, que acaba virando meio cultural, por exemplo, o chá revelação. Né, o chá revelação é uma coisa que faz eu mesmo, né, pro chá do meu filho, que é o Miguel, nós fazemos chá revelação, então gera aquela expectativa, né, gera tudo. Aí tem um mêsversário, que antigamente era só aniversário de 1 ano, agora a cada mês até completar 1 ano, tem a festinha. Tem produto específico de chá revelação? Tem produto específico, então a gente tem produtos que ele já é na cor rosa e azul. Né? Então já é direcionado para esse tempo. Então a gente tem carrinhos de bebê, mini mamadeiras, né? Alguns produtos bem específicos para esse ponto. Então Halloween, festa junina, Páscoa, a gente é muito forte também. Então a gente também tem das datas sazonais. Agora inventaram, não sei, espero que vocês não tenham passado por isso, festa de separação. Quando o casal separa, faz festa. Festa. Então, olha só o nível que é. Tanto que eu falei, esse daí eu não quero que ninguém separe, mas o pessoal quiser comemorar. Então, o brasileiro é muito criativo. Né? Ele é muito criativo e a gente tem que sempre acompanhar essa tendência. E festeiro, que é o principal. Em relação à tecnologia, o que vocês estão implementando na indústria para ganhar eficiência, né? A indústria tem agora uma gama de ferramentas, incluindo inteligência artificial, para fazer uma análise preditiva de problemas que podem vir a ocorrer, né? O que vocês estão olhando e colocando mesmo na empresa? Olha, isso é um ponto bem legal. O Bruno, meu irmão, ele é muito voltado para isso. Inclusive, ele já fez uns 10 cursos de inteligência artificial. Hoje, todos os nossos gestores são estimulados a usar a inteligência artificial também ali em prol do nosso negócio, otimizar o tempo e melhorar, ter mais controle, ser mais assertivo. Então, a gente tem muito isso também em todos os nossos departamentos. A gente traz pessoas para ministrar curso e também a gente paga curso para alguns colaboradores também nesse sentido. A gente tem feito várias parcerias de automação, de empresas de automação no nosso departamento Fabril, né? Então, para melhorar ali o nosso processo produtivo, para a gente conseguir ter mais assertividade. Por exemplo, na parte da ferramentaria, eu acredito que hoje, né, se tiver empresas de ferramentaria ou ferramenteiros aí, ou empresas que têm moldes plásticos, hoje o maior desafio quanto que esse molde me custou, quanto que eu preciso vender o produto para poder dar o payback, dar o retorno sobre o investimento. E aí nós envolvemos um sistema que a gente consegue medir exatamente quanto que custa aquele molde, quanto que ele custou. Até a hora que esse molde está na bancada com o ferramenteiro usinando, quanto que aquele ferramenteiro ganha, quantas horas ele ficou naquele projeto, naquele molde e quanto que ele vai entrar nesse custeio. Então isso daí foi tudo ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia que a gente utilizou. Então ficou muito mais fácil a gente medir. Né? Então a gente já sabe, isso está dando lucro, isso não está dando lucro, isso está dando um retorno muito mais rápido, isso não está dando retorno muito mais rápido. Ferramentas, por exemplo, no e-commerce, a gente consegue hoje com dados e APIs que nós temos, qual que é o produto mais vendido no nosso segmento de festas, por exemplo, no Mercado Livre. Então a gente tem esse parâmetro. Então, quando a gente vai desenvolver um produto, a gente consegue fazer essa análise. Qual que é o produto que as pessoas estão mais buscando e não estão encontrando?
Então a gente está indo muito nessa linha, usando a tecnologia ao nosso favor. Tiago, a gente está encerrando a nossa conversa, Maravilha. mas antes, queria fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os convidados aqui do Como Eu Cresci, para você dar uma dica para quem está empreendendo, ou começando, enfim, já esteja na trajetória. Para crescer, a empresa tem que... Bom, a empresa tem que profissionalizar, né, ser resiliente e focar na solução. E ter pessoas boas próximas. Então, o que eu digo? Imagine você ter uma padaria. O seu escritório de contabilidade hoje, ele é especialista em padarias? Então, é bom você sempre ir num especialista. Porque isso faz aprender com o erro dos outros, sai muito mais barato. Então, se você tem um supermercado, vai no escritório de contabilidade que seja específico para supermercado. No nosso caso, indústria, no escritório de contabilidade, que é voltado para indústrias. Por quê? Porque você tem estratégias tributárias e benefícios tributários que é legal, que você consegue fazer e isso faz uma diminuição muito grande, talvez, nos seus custos. Advogado, a mesma coisa. Então, você ter um time ou pessoas boas próximo para você realmente ter uma melhor tomada de decisão. Você não vai dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. E um outro ponto é ter alguns mentores. E o mentor é o quê? Aquela pessoa, ela está onde que eu quero estar. O que ela fez? Qual que é o caminho? Eu vou ser intencional, vou mandar uma mensagem para ela no Instagram, ou vou fazer uma pergunta, um bate-papo. Realmente uma pessoa que construiu, né? Então não precisa, às vezes, ser aquelas pessoas que estão lá no hype ali. Talvez tenha uma pessoa que é acessível a você e você consegue ter informações e uma pergunta que você fizer certo pode mudar o seu negócio. Então você perguntar e ter a humildade de sempre aprender. Lá a gente comenta que a gente aprende com uma criança de até 1 ano. Então, às vezes, uma coisa que a gente está pensando aqui, essa criança deu um insight pra gente, putz, é isso. Então, a gente tem a humildade para aprender. Eu acho que esses são um dos fatores aí complementares para ter sucesso no seu negócio. Muito bem, fim de jogo. O juiz apitou. Obrigado, viu? Obrigado. Pela participação. Foi ótimo, Tiago. Maravilha, uma honra. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar com vocês. Passou muito rápido. Fiquei super feliz. Muito obrigado. Mesmo. Conversa boa é assim. Obrigada, Tiago. Maravilha. Podcast Como Eu Cresci é uma parceria da CBN com Valor Econômico e pequenas empresas e grandes negócios. Eu, Leandro Gouveia e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos hoje de Débora Gonçalves e Altair Cunha. O Como Eu Cresci faz parte do projeto Média é Mais. E além do podcast, tem também uma cobertura especial nos sites de Pegni e do Valor, uma newsletter e vídeos nas redes sociais. Se você quer falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura, que é miwakura, @idglobo.com.br ou no Instagram, @mari_iwak. Meu e-mail também está disponível, leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram você me acha como @lereisgouveia, manda sua mensagem. No Spotify, lembrando, você pode avaliar o nosso podcast com 5 estrelas e deixar também o seu comentário, que a gente fica muito feliz. Daqui 15 dias tem mais um episódio, hein? Tem mais. Até lá, Mari. Até lá. Obrigada, Leandro.